Ok, meus queridos, então vejamos aí a nossa primeira videoaula do curso de Física 2. Eu pretendo com essa aula fazer aí uma revisão da cinemática de rotação e concluir esse assunto para já dar continuidade com o conceito de momento de força, né? Então, aí o plano de aula vai ser fazer uma revisão dos conceitos geométricos necessários, depois tratar o assunto de velocidade angular, depois de acelerações no movimento circular e por fim tratar aí da força centrípeta, ok? Ok, então vamos rever aí os conceitos necessários ao prosseguimento do curso. Vamos falar primeiro sobre o ângulo. Eu creio que vai ser importante termos uma noção do que é um ângulo para a gente tratar com mais propriedade o conceito de velocidade angular. Então, vocês podem consultar em diversas fontes. Eu consultei, por exemplo, a Wikipédia para encontrar essa definição de ângulo. Então, segundo a Wikipédia, um ângulo é a reunião de duas semirretas com a mesma origem, né? Essa mesma origem aqui dessas duas semirretas é chamada de vértice do ângulo. Cada uma das duas semirretas é chamada de lado do ângulo, ok? Então, é disso que se trata o ângulo. E eu achei interessante destacar que alguns autores consideram um ângulo tanto a reunião das duas semirretas com a mesma origem, quanto a região que elas enclausuram. Mas há autores que fazem distinção entre ângulos, como sendo apenas a reunião das semirretas, e eles fazem distinção de região angular, que seria cada uma das duas regiões do plano, nas quais fica dividida, né? Nas quais ele fica dividido pelo ângulo. Então, essa daqui seria uma região angular, destacada em cinza, mas a outra também seria uma região angular. Perceba que, dessa forma como foi definida, a região angular é infinita, uma vez que essa semirreta se prolonga indefinidamente nesse sentido e essa daqui se prolonga indefinidamente nesse sentido. Então isso implica que essa região angular também se prolonga indefinidamente devido a esses prolongamentos indefinidos, né? Ou, em outras palavras, ao fato de que a semirreta só fica contida, né, por uma origem, a outra extremidade é livre, digamos assim. Então essa região aqui é também infinita. Então, pessoal, tem uma informação a respeito de ângulos que eu gostaria de destacar, porque tenho achado bastante interessante e relevante. Percebam que ângulos não são determinados nem pelo setor circular de uma de suas representações, nem pelo comprimento do arco de uma de suas representações. Vejamos isso nessa sequência de figuras agora. Percebam aqui que temos então duas figuras, uma em vermelho e uma em azul, com setores circulares distintos e comprimentos de arcos distintos. Só para esclarecer, pessoal, um setor circular é essa região aqui do plano que fica delimitado pelo arco e por esses dois segmentos de reta que tem uma origem em comum, um ponto em comum. Isso aqui é um setor circular. Então perceba que essa figura em vermelho tem um setor circular maior do que essa figura em azul. Perceba o que vai acontecer à medida em que essas duas figuras forem aproximadas. Como você pode ter percebido, ocorreu uma sobreposição perfeita entre essas duas representações. Com isso, nós podemos concluir que há uma propriedade dentre elas que permanece constante, independente de esse comprimento de arco ser maior do que esse, ou esse setor circular ser maior do que esse. E é disso que um ângulo se trata. Um ângulo é uma medida dessa propriedade em comum dessas duas representações. Um ângulo é uma medida dessa inclinação ou abertura dentre esses segmentos que o compõem, né? Em outras palavras, resumindo, o ângulo é uma medida da abertura entre seus lados, né? Ele é uma medida
da inclinação dentre seus lados. É isso que um ângulo mede. Ok, meus queridos, então agora nós vamos falar sobre medidas de ângulos, e a primeira dessas medidas, que é bastante usada aí no conceito de velocidade angular, é a revolução. Então, o ângulo de uma revolução, ou de uma volta, ou de uma rotação, é o ângulo determinado aí pela circunferência, né? Então, nessa figura eu fiz questão de representar aí o ângulo de uma volta ou uma rotação ou uma revolução de duas formas diferentes, né? Só para ressaltar que o ângulo independe, né, desse comprimento de arco que ele encerra e desse setor circular que ele encerra também. Essas duas representações correspondem então ao mesmo ângulo, que é o ângulo de uma volta ou de uma rotação. Ok, senhores, então agora nós vamos falar sobre uma outra forma de se medir o ângulo, que é o grau. O grau é um ângulo determinado pela divisão de uma circunferência em 360 partes iguais. E para que se tenha uma melhor compreensão disso, será ilustrado esse processo aqui na sequência, numa sequência de figuras. Então vamos partir aí de uma circunferência e numa primeira etapa vamos dividi-la em 6 partes iguais. Na sequência a gente pode dividir cada uma dessas 6 partes iguais novamente em outras 6 partes iguais. Deixei registrado apenas em 2 delas para não carregar demais a figura. E numa próxima etapa, cada uma dessas subdivisões aí pode ser dividida novamente em 10 partes iguais. O ângulo determinado por uma dessas partes é o ângulo de 1 grau. Então aqui nessa figura vocês podem ver duas representações desse ângulo. É assim que o grau é definido, ok? Agora vamos falar sobre essa forma de medida de ângulo, que é o radiano. Tem um radiano, o ângulo cujo arco tem comprimento igual ao raio da circunferência por ele determinado. Então, se esse arco aqui tiver um comprimento igual ao raio dessa circunferência aqui, então diz que esse ângulo tem uma medida de 1 radiano. Perceba que essa definição permite que se determine qualquer medida de ângulo em radianos. Para ilustrar isso, considere essa figura a seguir. Esse ângulo vai ser um ângulo cujo arco e cujo raio medem 1 centímetro e, portanto, vai ser então um ângulo de 1 radiano. Se ele for acrescido um outro ângulo exatamente igual, o arco por esse ângulo composto determinado vai ser um arco de 2 centímetros e o ângulo composto vai ser um ângulo de 2 radianos, uma vez que ele é a soma de dois ângulos de 1 radiano. Bom, perceba novamente que esse ângulo de 2 radianos é novamente a razão, ou pode ser novamente determinado pela razão, entre o comprimento desse arco, que tem 2 centímetros, e esse raio, que tem 1 centímetro. Então veja que essa razão produz novamente como resultado 2, que é a medida desse ângulo. Vamos dar prosseguimento a esse raciocínio e vamos acrescentar a essa figura composta mais um ângulo exatamente igual aos demais, né? Perceba que a figura assim formada vai possuir então um arco cujo comprimento vai ser a soma desses 3 arcos e, portanto, vai ser um arco de comprimento 3 centímetros. E o ângulo composto assim formado vai ser um ângulo de 3 radianos, certo? Então veja que, novamente, esse ângulo pode ser determinado pela razão entre o comprimento de seu arco e o seu raio. Então veja que o ângulo terá tantos radianos quanto for a razão entre o seu comprimento e o seu raio. Em outras palavras, se esse comprimento aqui for de 5 centímetros e esse raio for de 1 centímetro apenas, o ângulo correspondente vai ter 5 radianos. E assim sucessivamente a gente poderia determinar qualquer medida de ângulo que se desejasse. Moral da história: um ângulo
pode ser determinado em radianos, é claro, pela razão entre o comprimento de seu arco e o seu raio. Ok, então agora a gente já pode ver, conhecidas aí as principais formas de se medir ângulos, como que se pode fazer aí a conversão dessas medidas, mas antes a gente precisa conhecer um ângulo bastante recorrente e utilizado para essas conversões. É o ângulo de π radianos, ou um ângulo de meia volta, né, representado aqui nessa figura. Então esse ângulo aí é um ângulo bastante utilizado para fazer a conversão. Perceba que ele corresponde também a um ângulo de 180 graus. E para fazer conversões de medidas dentre graus e radianos, a gente vai usar essa relação aqui. Π radianos equivale então a 180 graus. Ok, então vamos ver um exemplo de como fazer essa conversão. 240 graus equivale a que medidas em radianos? A que medida vai equivaler esse ângulo? Vamos ver? Bom, nós vamos proceder como nas aulas anteriores, utilizando aí a técnica da conversão em cadeia. Então, esse ângulo não vai ser modificado se ele for multiplicado por 1. E aí, nós podemos transformar essa unidade em uma fração unitária em que o numerador corresponde ao denominador. Mas isso vai ser feito de tal forma que o denominador tenha uma unidade que vai cancelar a unidade que está sendo multiplicada, como acontece aqui. Esse grau cancela esse grau. O resultado disso é que esse produto vai ser então expresso em radianos. Podemos então prosseguir, simplificando 240 e 180 por 60, então 240 dividido por 60 resulta 4, e 180 dividido por 60 resulta 3, de forma que esse ângulo de 240 graus corresponde a um ângulo de 4π sobre 3 radianos. Prefira essa forma para expressar um ângulo em radianos, dada a sua precisão. Ok? Sempre preserve essa dízima aperiódica, esse número irracional, nessa forma aqui, que o resultado tende a ser mais preciso, né? Bom, agora a gente vai ver aí um exemplo de uma conversão reversa em que 7π sobre 3 radianos serão transformados em graus. Eu posso garantir para vocês que esse procedimento é muito mais simples. Bastará transformar π radianos no seu equivalente em graus, ou seja, no lugar de π vamos escrever 180 graus. E aí é só realizar as operações que são necessárias, né? No caso aqui a gente pode, por exemplo, dividir o 180 por 3, que vai resultar em 60, e multiplicar isso por 7 para concluir que 7π sobre 3 radianos equivalem a 420 graus. Ok? Bom, então, com esse exemplo a gente conclui aí a primeira parte da aula, em que nós iríamos fazer uma revisão sobre alguns conceitos geométricos, e na sequência nós já vamos tratar do assunto velocidade angular.